não existe experiência melhor do que você ir consumir, assistir algo sem muita expectativa e ter essa expectativa estraçalhada e se ver aturdido, agoniado, vibrante com o que se tem em frente. E é assim que eu me senti com Extermínio 3 ou 28 anos depois, como diz o título original. O filme, apesar disso, foi lançado, em 2025, 23 anos depois do original, 28 dias depois de 2002, né? E temos também nesse meio aí o 28 semanas depois de 2007, que foi meio descartado, né? O segundo filme termina com os infectados invadindo Paris. Esse filme rapidamente descarta essa tentativa de plot, né, que não deu sequência a uma franquia. O letreiro no início já diz o seguinte: a Europa Ocidental conseguiu isolar os infectados, mas a Grã-Bretanha não, fazendo assim com que ela ficasse, em quarentena e sendo no máximo vigiada, tendo uma vigília de outros países, por exemplo, ali da França, ao redor do Canal da Mancha, para que ninguém saísse dali, basicamente condenados à morte. E por que isso? Para manter o escopo menor, mas também porque o filme tem Danny Boyle, de diretor, e Alex Garland, de roteirista, que são os dois responsáveis também pelo original. Eles dois britânicos, nascidos na Inglaterra, e eles têm um interesse, em contar uma história de escopo maior, que pode conversar com o mundo, mas centralizado no que eles conhecem, que é na Inglaterra. Os britânicos são, então, literalmente deixados para morrer, condenados ali, tendo a sua linhagem e cultura, dizimadas, para não sobrar ninguém aí no mundo, fora quem estava fora da Grã-Bretanha durante o período de início, da infecção. E nisso, então, a gente chega à ilha, Holy Island, Ilha Sagrada, ou Lindisfarne, que em 793 foi a primeira ilha em que os vikings invadiram na Europa, dando início, às invasões vikings, como a gente viu, por exemplo, na série Vikings e também O Último Reino. Lá, nós somos apresentados a família do pequeno Spike, vivido pelo ator Alf Williams, que junto com seu pai, Aaron Taylor Johnson, no aniversário de 12 anos do garoto, vão sair da segurança da ilha, que ali eles tentam viver como um vilarejo, um povoado normal, para o continente, muito mais imprevisível e perigoso, e que era para ser uma aventura empolgante. O garoto várias vezes fala: eu não quero voltar, senão vão achar que eu sou um covarde, como se fosse uma brincadeira, se torna um verdadeiro pesadelo, um teste de horror. Ele é apresentado à realidade do mundo e acaba sendo, então, nisso, um conto sobre a perda da inocência. E, aliás, o filme se passar, em Lindisfarne, na Ilha Sagrada, não é em vão, é um terreno sagrado, mas também um terreno que, teve aí na história um banho de sangue muito associado à selvageria, à violência. E se coisas ruins, vão acontecer inevitavelmente, que pelo menos elas originem coisas boas. E o Danny Boyle e o Alex Garland pegam duas coisas horríveis, da história recente do mundo da Grã-Bretanha, o Covid e o Brexit, a saída, do Reino Unido da União Europeia, e conseguem trazer isso para esse texto, de Extermínio, que fala muito sobre essa questão, tanto de violência quanto o isolamento geográfico a quais eles são expostos, e de certa forma também espiritual, com bastante isolamento e várias questões que são deixadas de lado em prol de uma sociedade que busca mais a sobrevivência e acaba trazendo com isso muita selvageria, muita violência, muita instabilidade. E o filme usa, essa história que Lindisfarne traz de bastante violência para fazer um retrato da história do mundo, que é uma história, beligerante, um ciclo interminável de guerras. E a gente vê isso, num garoto que é desde cedo, num contexto desfavorável, é claro, introduzido a isso, o aniversário de 12 anos, ele é levado para matar, e ele acaba vendo que isso não é algo legal e empolgante, mas sim algo horrível. Ele fica com medo, que é enfrentar os infectados, temer pela própria vida. Tanto que no trailer e também no filme, o poema Boots, de Rudyard Kipling, é botado de fundo com uma narração que é um poema que fala sobre esse ciclo interminável de guerras e violência a qual o humano entra, e ele está aí permeado dentro nessa narrativa, deixando bem explícita a intenção do Danny Boyle com o filme deixar o protagonista ser uma criança. Porém, o Danny Boyle, ele não está, satisfeito em fazer dessa metáfora e desse filme uma história, uma narrativa linear a ser seguida, e sim ele traz na linguagem, na montagem, toda essa sensação
caótica, anárquica, de desordem e insegurança. Não é uma coisa linear, um filme montadinho assim, início, meio, fim, mas sim muitas inserções bem malucas, digamos assim, em seu meio. Enquanto os personagens estão ali vivendo, caçando, as cenas são como que entrecortadas, né, na montagem, como se com cortes rápidos, né, e alucinantes, como se fosse um clipe de heavy metal maldito, filtrado num vermelho sanguíneo, bem demoníaco por cenas dos infectados, como se estivessem fazendo um ritual maligno de fato. Deixando claro que o que era para ser, né, uma história empolgante, um garoto saindo com seu pai na aventura, na verdade é inserido num mundo, num contexto de muita maldade e violência, como a gente também viu nos outros filmes, tanto na parte dos infectados quanto dos humanos. E o Boyle vai além, bastante inspirado, mais do que nos seus últimos filmes, né? O primeiro filme tinha sido filmado em 2002 com câmeras Canon, dando aquele ar granulado, primitivo, meio amador ao filme, que foi um verdadeiro charme. Dessa vez o filme foi filmado com cerca de 20 iPhones 15 Pro Max, com algumas lentes e equipamentos cinematográficos, então muito disso é marketing. Mas ele usa de fato alguns artifícios do iPhone para dar aquela sensação mais caseira e bruta e violenta ao mundo, né? O que faz sentido por causa do que é a história, onde eles estão inseridos, mas também ele usa bastante dos 60 frames por segundo, que é uma coisa mais acelerada e suave, que causa muito desconforto, estranhamento, confusão. Tu começa a ver isso está estranho, está diferente, mas não é ruim, sabe? E isso deixa a gente o tempo inteiro em sinal de alerta e tu vê, né? Tu não se sente em casa, tu não se sente confortável como não é para ser. Nisso, o Boyle consegue fazer essa história, essa narrativa, né, recheada de elementos que vão além da simplicidade, né? Muita gente critica que o roteiro está sendo simples, mas muito pelo contrário, ele lembra bastante o Mad Max Estrada da Fúria e o Furiosa, recente, do George Miller, que são filmes com, teoricamente, um enredo bem simples, bem básico, mas que são, né, dentro desse enredo, permeados por várias outras elementos e características, seja na montagem, na direção, na trilha sonora, tem um visual e uma técnica muito criativas e alucinantes que contribuem nessa mise-en-scène para a sensação que o filme quer fazer. Não é um texto jogado na cara dizendo é triste, é alucinante, não. Tu pode não ter nenhuma fala, mas o que tu tá vendo já te faz se sentir assim, e isso para mim é uma arte ousada, uma arte provocativa, não é para todos, mas é, sabe, o filme ele não corre aquele risco de ser aquele é bom, mas é esquecível. Muita gente talvez vai odiar, mas é um filme que vai ser bem marcante e ele não peca por preguiça. Ele pode errar por excesso, mas ele não peca por preguiça. E o filme também não é somente visual, é claro, apesar dessa história ser básica, os atores conseguem carregar bem, tanto o Alf Williams, como eu falei, sendo o protagonista dessa história, basicamente dividido em alguns capítulos, no primeiro com o pai, o segundo com a mãe, o personagem do Ralph Fiennes aí, né, que é uma quebra de paradigma muito grande, né, tanto no pôster quanto no filme ele é vendido como um maluco que perdeu a sanidade, né, por causa desse caos, vive isolado, empilhando corpos, queimando corpos, montando caveiras, mas ele é justamente o personagem mais sábio, doce e empático do filme, quebra esse paradigma mesmo numa passagem curta, né, claro que o ator ser excepcional ajuda, mas se destaca muito e o filme encerra com um gancho, né? Desculpe se for spoiler, mas é já anunciado que a Sony pretende fazer uma trilogia nova, não sei se vai conseguir, depende da bilheteria desse filme, que saiu razoavelmente caro e não deu um retorno tão bom nesse início, né? Até porque, como eu falei, é um filme provocativo, que desafia a ordem natural das coisas e muita gente, infelizmente, não abraça o novo e quer mais e mais do mesmo, como esses filmes da Marvel e, sei lá, Jurassic World. Mas, tendo ou não sequências, Danny Boyle, no alto dos seus 68 anos, entendeu de fato o que é a arte, né? Ele conseguiu trazer algo novo, algo alucinante, algo que te deixa instigado e não somente algo para tu assistir início, meio e fim sem ter nenhuma demonstração de emoção. Ele cria aí uma fábula de punk rock regada por alucinações, fantasia, amor e horror. Um dos melhores do ano, o Extermínio 3 ou 28 anos depois, assista no cinema.